Muito bom dia a todos. Fico feliz em ver todos vocês aqui no dia de hoje. Acabamos de realizar a cerimônia do mês de abril do ano 186 da Revelação Divina. O mês em que a Oyasama completa, vocês sabem quantos anos? Tem que fazer a conta, né? 225 anos. A Oyasama, como estava na instrução 4 também, Oyasama permanece eternamente viva. Por isso que nós continuamos a completar, a comemorar o aniversário dela. Ela nasceu no dia 18 de abril de 1798. Né? Ela continuará completando seu aniversário e é de se desejar que o quanto antes tornemos na vida plena de alegria e felicidade, que é o desejo da Oyasama. Né? Como eu falei na leitura da dedicatória, no dia 18 de abril nós vamos distribuir balas aqui na rua, como viemos fazendo há mais de 10 anos, uns 20 anos talvez, né? Viemos fazendo por muitos anos e por 3 anos não fizemos isso por causa da pandemia. Mas no dia 18, a partir das 11 horas até as 13 horas, faremos essa distribuição das balas para as pessoas transeuntes. Quem puder ajudar a montar os pacotinhos, assim como fazer a distribuição, todos estão convidados, né? É bastante gostoso fazer essa distribuição de balas. A gente pergunta assim, vocês sabem por que nós estamos distribuindo as balas? E as crianças respondem, né? É porque é o aniversário da Oyasama. Eles respondem, lógico, porque vem a faixa aqui do lado, né? Aniversário de Oyasama, distribuição de balas, né? Como este mês é o aniversário da Oyasama, gostaria de falar sobre a sua infância. A infância de Oyasama, de acordo com o livro Minha Oyasama, do reverendo Yoshikazu Nakayama. Um livro excelente para quem tiver oportunidade de ler, façam-o. Ela nasceu numa família em que nada faltava em termos de fortuna, posição social e autoridade. No meio de tanto conforto e felicidade, a família já tinha sido abençoada com o nascimento do herdeiro, 6 anos antes de Oyasama. E agora, naturalmente, é bem provável que estivesse esperando uma menina quando veio a nascer a Oyasama. A alegria por esse nascimento encheu a casa de brilho e animação. Depois de Oyasama, nasceu mais 3 irmãos, sendo uma família de 5 irmãos. Oyasama, ainda com pouca idade, já aparentava ser uma criança incomum. Mocinhas da vizinhança eram contratadas para cuidar dela até os seus 3 a 4 anos de idade. Contudo, chegando a 4 anos, isso não foi mais necessário. Enquanto a mãe fiava ou tecia, ela sentava-se quieta do lado, divertindo-se em cortar retalhos de pano. E não emberrava. Mãe, quero isso, quero aquilo. Né? Não pedia o impossível. Ficava sentada e brincava sozinha, não importa quanto tempo a mãe continuasse a trabalhar. Né? Nas épocas de plantio e colheita, quando os lavradores estavam ocupadíssimos, ela reunia as crianças, então brincava com elas o dia todo, ainda que não fosse apenas para o seu próprio prazer. Apesar da sua pouca idade, isso era um atencioso esforço para dar, de alguma forma, uma ajuda aos pais da vizinhança que tinham que fazer a colheita, né? Estavam ocupados, não podiam cuidar das crianças, então a Oyasama reunia estas crianças, né? E os pais que antes comentavam simplesmente falando, nossa, essa menina é diferente, agora estavam cheios de gratidão por por poderem terminar os seus serviços na lavoura. Oyasama passou a infância num ambiente extremamente pacífico. Podia viver em conforto, sem privação de qualquer espécie. Por isso, é uma questão de grande importância o porquê ela, principalmente da idade de
11, 12 anos, possuía uma visão da vida tão pessimista, a ponto de fazê-la querer raspar a cabeça para se tornar uma monja, né? Ela acompanhava a mãe dela nos cultos do budismo, e ela, acho que teve no seu coração, puxa vida, né? Eu sou tão bem abençoada por tudo, mas muitas pessoas ao meu redor vivem tão na miséria, tão numa vida bastante difícil. Como será que eu posso fazer para mudar esse mundo, né? Então, essa era a sua vontade de querer tornar-se uma monja. É muito difícil uma criança com 10, 12 anos absorver um interesse tão sério no mundo espiritual, né? Uma criança de 10, 12 anos quer mais brincar, né? As pesquisas mostram que o desenvolvimento do verdadeiro sentimento religioso ocorre na puberdade, mesmo nos casos mais prematuros, né? Quando uma pessoa começa então a aspirar às coisas invisíveis e abstratas, né? É também reconhecido que por detrás desta motivação das pessoas para a crença religiosa, normalmente está depositada a esperança de satisfazer os desejos que não são realizados no mundo real, né? Quando cresceu, o amor dos familiares para com ela aprofundou-se também em virtude da sua excepcional natureza e disposição. Então, até os vizinhos respeitavam e tinham por ela muito carinho e admiração. Portanto, é óbvio que tenha recebido também amor em fartura, né? Em todo caso, não é possível imaginar que isso tenha sido o motivo suficiente para esta ardente intenção e ânsia na fé. Crianças que crescem em circunstâncias alegres, despreocupadas, recebem constantemente afeição em demasia, tendem a tornar-se egoístas, não pensam e não têm nenhuma compreensão com o sofrimento dos outros. Tá? Nasceu sempre bem, estava tudo muito bem, a sua vida é assim, é difícil começar a pensar nos outros. Mas Oyasama, além da sua profunda compaixão e simpatia pelos outros, veio a possuir uma ardente fé quando cresceu. Aqui percebemos a predestinação da sua alma de ser e a sua inclinação para a religião, né? Essa predestinação da alma é a alma de ser a mãe de toda a humanidade no momento da criação dos seres humanos. Ali, né? O Oyasama está ali do lado direito de vocês, Deus Parens ao centro aqui, né? No momento da criação dos seres humanos, Deus Parens ajuntou alguns instrumentos, chamou alguns instrumentos, e a alma de Oyasama estava ali no momento da criação dos seres humanos, onde foi gerado 900 milhões de filhos em seu ventre, isso há mais de 900 milhões de anos atrás, né? Então, Deus Parens, quando chegou o dia 26 de outubro de 1838, Deus Parens, tomando a Oyasama como seu sacrário, começou a transmitir os ensinamentos de Deus Parens, né? E daqui para frente, vocês podem estudar lendo o livro ou fazendo curso de doutrina na igreja, tá? Mudando um pouquinho de assunto e prosseguindo os episódios da vida de Oyasama, hoje gostaria de ler o episódio 156, que tem o título Ponto de Rompimento do Vínculo. É assim: Saki Matsuda, uma vez casada, divorciou-se por sua iniciativa e mais tarde, aos 23 anos, contraiu novo matrimônio. Em 1883, quando estava com 30 anos, iniciou-se na fé em virtude de uma convulsão devido à inflamação no estômago que provoca dores na região do peito e da barriga. No ano seguinte, formou-se uma ferida no braço direito que chegou a inflamar muito. Assim, regressou à residência de Oyasama, pediu a salvação.
Ao ser apresentada a Oyasama, ela lhe disse: o ponto de rompimento do vínculo é o ponto de rompimento da vida. Não deve ter o desejo de fugir. Então ela determinou o espírito de não mais fazer tal coisa. Oyasama soprou sobre a ferida por 3 vezes. Nesse momento a dor cessou instantaneamente. A inflamação desapareceu e ela recebeu uma maravilhosa salvação. Esse é o episódio 156. Né? Podemos refletir muita coisa nesse episódio. Alguns pontos. Por exemplo, ao ser apresentada, Oyasama lhe disse: o ponto de rompimento do vínculo é o rompimento da vida. Não deve ter o desejo de fugir. Com essa frase, Oyasama desejava fazê-la refletir sobre o seu casamento, que mesmo casando pela segunda vez, desejava se separar, e que se fizesse isso, estaria interrompendo a própria vida. Assim orientou para passar o espírito de satisfação sincera, né? Sempre com satisfação sincera, agradecendo a Deus por tudo, né? Podemos perceber a pureza da alma de Oyasama, que enxerga tudo, que tudo sabe. Outro ponto importante é a firme determinação de Saki, que só de ouvir esta frase, ela determinou seu coração de não fazer mais tal coisa. Entendemos que, fazendo uma firme determinação, recebemos a salvação imediatamente. Né? Essa salvação de enfermidade é maravilhosa. Nesse caso, foi o Sasuke do sopro. Né? Ela lançou o seu sopro na ferida por 3 vezes e obteve a maravilhosa salvação. Antigamente existiam vários tipos de Sasuke. O primeiro, que é mencionado no livro da vida de Oyasama, aparece quando Oyasama estava com 56 anos de idade, quando a filha Oharu, a filha da Oyasama, voltou para sua casa por causa do parto. Né? Então Oyasama transmitiu-lhe, soprando 3 vezes o hálito no ventre dela, alisou por 3 vezes, e esta era a concessão divina do sopro. Né? Em 1874, Oyasama entregou 4 tipos de dons do Sasuke, e um deles foi esse do sopro ao senhor reverendo Nakata, e ela falou assim: com esse dom da concessão divina, vá salvar muitos enfermos. Hoje temos somente o Sasuke do Ashiki Harai, né? Creio que a Oyasama esteja dizendo a mesma frase quando nos entrega este Sasuke. Com esse dom da concessão divina, vá salvar muitos enfermos. Para finalizar, gostaria de informar que a cerimônia do mês de maio, no mês que vem, teremos a presença do condutor da Igreja Superior, da Igreja Imutsu, e da sua esposa, que nos fará uma palestra. Né? E no mês de junho, no outro mês, teremos a visita doutrinária da Igreja Tenrikyo Dendocho, da sede da nossa igreja. O primaz Chocho-sama, né? Ele nos orientou para que nós convidemos todos os fiéis para participarem e ouvirem sobre a razão dos 140 anos do ocultamento físico de Oyasama. Vai fazer 140 anos que a Oyasama ocultou-se fisicamente. Por que ela teve que ocultar-se fisicamente? Né? Pelo desejo da salvação de todas as pessoas do mundo. Nós teremos essa visita doutrinária em junho, e o primaz reforçou, né? Convidem todas as pessoas para participarem dessa palestra. Orientou convidar mesmo as pessoas que não têm vindo. Apesar de saber que não vem, que quem não vem mesmo, há pessoas que, ao convidarem, pode ser que venham. Né? Foram as palavras dele. Então, ele falou assim: eu falei isso já mês passado, eu falei esse mês, e mês que vem eu vou falar de novo. Ele falou, né? Então, ele está demonstrando a importância dessa época oportuna que estamos passando dos 3 anos, 1000 dias, para evoluirmos o nosso coração. Né? Como eu falei no meio da cerimônia, a cerimônia antigamente nós tínhamos a escala, né? Nós não temos a escala atualmente. Todos que quiserem participar da cerimônia, né,
fiquem à vontade para participarem. Se não souberem, puxa, nesses 3 anos, 1000 dias, vou treinar para que eu possa evoluir um pouco mais, para que o Oyasama fique bastante feliz com o meu coração. É o nosso coração que estamos oferecendo aqui no momento da cerimônia mensal, né? A cerimônia mensal da igreja Tenrikyo é um pouco diferente de outras cerimônias, né? De outros ensinamentos, porque aqui a cerimônia mensal ela não é feita sozinha, né? Sozinho a pessoa vai tocar somente o ryoshigi ou só vai tocar apenas um dos instrumentos, né? É a união de todos os corações. Esse coração que está sendo oferendado a Deus Parens, e esse coração de sinceridade é que a Oyasama espera de todos nós para a evolução espiritual. Agradecendo mais uma vez a todos pelo dia de hoje, gostaria de encerrar a cerimônia, mas quem quiser receber o Sasuke logo após a cerimônia, fiquem à vontade. As pessoas que têm o Sasuke, vamos ministrar nas pessoas. As pessoas que não têm o Sasuke, podem fazer o pedido a Deus Parens através do serviço sagrado para que as pessoas enfermas recebam essa proteção, essa grande providência de Deus Parens. E vamos fazer um almoço logo em seguida. Depois do almoço... Não. Vamos cantar a música, né? Vamos fazer a reverência, vamos cantar a música e depois teremos um almoço bastante gostoso com todos vocês. Muito obrigado pelo dia de hoje.